A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Daniel capítulo 7. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos, depois do versículo 9 ao versículo 14, e depois do versículo 15 ao versículo 18. São 3 degraus. Daniel, capítulo 7, versos de 1 a 8. Para você ter a noção onde nós estamos andando. Repetição é um processo didático. Enquanto nós não tivermos na mente toda a linha histórica e também a revelação do Senhor, nós vamos ter dificuldade de enxergar. Então vamos primeiro ler os 8 primeiros versículos, por favor. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dado mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Nosso Pai, nós estamos diante do que não podemos compreender se o Teu Espírito Santo não vier revelar e trazer convicção
e nos revelar a pessoa do teu Filho, para que ele seja glorificado em tudo. Em nome do Senhor é que nós oramos. Amém. Amém. Estes 8 primeiros versículos, eles estão falando de um reino, de uma circunstância neste mundo. Daniel viu 4 seres bestiais que saíam do mar, mas nenhum deles tem característica de animais marinhos. Já vimos isso aqui. Um como leão, com asas, outro como urso, com costelas na boca, outro como leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, e outro indescritível. Estes reinos vão ser explicados pelo próprio livro de Daniel, que são 4 potestades, ou 4 poderes, que esteve na terra e que está na terra. Como vimos no capítulo 2 de Daniel, eles são vistos com a cabeça sendo de ouro, representando a Babilônia, o peito de bronze, de prata, representando a Medo-Pérsia, o tronco aqui embaixo de bronze, a Grécia, as pernas de ferro e barro, tipificando o governo romano, que são 4 reinos gentílicos, começando no ano 605 a.C. e indo até a nova ordem mundial do anticristo, que é este pequeno chifre que tem olhos como de homens e boca que fala insolência. É mais ou menos um período até agora de 2.600 e poucos anos em que este governo vem se estabelecendo na face da terra. Ele é visto como um governo bestial. O governo político é uma visão da bestialidade da política, ou da governabilidade feroz dos gentios, da era dos gentios. Aqui nós temos a história que nós conhecemos, que vai desde Nabucodonosor, depois entrou Ciro, o persa, que são os importantes, depois nós temos Alexandre o Grande, os 4 generais, que são tipificados com as 4 cabeças, a velocidade do leopardo, e o governo romano, que, segundo tudo indica, ele nunca desapareceu. Uma das pernas, isso aqui eu só estou fazendo revisão, uma das pernas, que seria o governo do Ocidente, caiu no ano 476, mas na verdade ele permaneceu dentro do sistema da Igreja Católica. E a perna direita, ou a perna esquerda do Oriente, que teria sido abalada no ano 1453 com a queda de Constantinopla. Mas também isso não é verdade, porque o governo romano ele migrou para as nações e os países europeus, americanos e mundiais. E ele está infiltrado dentro de uma ordem de dominação. Vocês viram que essa semana retrasada, o presidente da FIFA é abalado pela decisão dos Estados Unidos. O que é que os Estados Unidos têm a ver com isto? Tem tudo a ver com a governabilidade do mundo.
Lembra-se que os Estados Unidos têm cabeça de águia e corpo de águia. A águia está ligada à Babilônia. É o primeiro reino. Você vai dizer assim, mas a Europa, os Estados Unidos, agora que está começando lá no futebol, e nem é até assim tão... Mas o Obama dá um decreto, que não é o Obama que dá, é a governabilidade do mundo. E o presidente da FIFA é defenestrado. Porque quem governa o mundo é uma nova ordem que está por trás de tudo isto. Então, estes 8 primeiros versículos, eles estão falando deste reino cá de baixo, que tem um fim, vai ter um fim. Como o povo de Israel estava na Babilônia, o profeta Daniel está dando esperança, dizendo assim, ó, vocês vão sofrer, vocês vão passar por várias, porque lá no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus vai contar a história do povo até a sua fixação na terra prometida no ano de 1948. Deus conta toda a história deles no capítulo 28 de Deuteronômio. No dia que vocês quiserem ler e não quiserem ver novela e quiserem ver Bíblia, vocês gastam tempo lendo Bíblia, vocês vão ver lá toda a história de Deus contando o que ia acontecer com o povo. Está lá escrito. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. O que precisa ter no povo de Deus é esperança. Na hora de... Esse mundo não tem jeito mesmo, mas tem esperança. Porque Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, tem esperança. A esperança está ligada à ressurreição de Jesus Cristo. E haverá um novo mundo. Então, estes versículos aqui estão falando desta velha ordem aí, que é uma ordem do tempo dos gentios. Quando entramos no versículo 9 até o versículo 14, nós temos uma visão de cima, do céu. Então vamos ler. Quando Daniel estava observando o quarto animal, que é esse animal terrível, feroz, surrealista, e os desdobramentos do chifre, ele teve uma visão do céu. Então vamos ler os versículos de 9 a 14. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz dos insolentes, palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Você prestou atenção que Daniel continuava olhando, e vamos voltar aí para o versículo 9, o versículo 9, agora a gente vai só, continuei olhando, continuei observando, é o sentido maior, continuei examinando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Este ancião de dias não tem descrição dele, mas tudo indica que é o soberano
Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E ele descreve algumas coisas dele. A sua veste era branca como a neve. Veste na Bíblia sempre está referindo à justiça. E a sua veste era branca como a neve. E os seus cabelos eram brancos como a pura lã. Cabelos brancos é sinal de velhice, de tempo passado e também de sofrimento vivido. Experiência de carregar as dores. Por isso que eu não tenho muito cabelo branco, eu não tenho sofrido muito. E o seu trono eram como chamas de fogo e rodas, e as suas rodas eram fogo ardente. Isto é uma descrição extraordinária do que Deus é. Vamos dar uma lidinha em Hebreus, capítulo 12, verso 29. Da sua santidade e da sua justiça. Este trono foi erguido, foram colocados e vestes, e ele estava assentado, e que significava que havia um julgamento. Só para a gente ler aqui Hebreus 12, 29 rapidinho. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor. Ele é santo, 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 santíssimo. Não compactua com o pecado. Quando Deus nos permitir chegar, se for domingo que vem, não sei, nós vamos tratar dos livros. Nós vamos ver que tem 3 livros, 3 categorias de livros, e há uma categoria de livros que tem tudo da nossa história, porque todos os nossos dias foram escritos no seu livro. Não tem absolutamente nada que esteja fora dos registros de Deus. Então ele é fogo consumidor, purificador, santíssimo. Então nós diríamos o seguinte: quando vamos voltar para o verso 10 agora de Daniel capítulo 7, que ele se assentou, havia um rio de fogo que emanava de diante dele, e havia uma multidão. E por que existem livros? A gente vai ver isso mais adiante. Por que existem livros? Porque existe muita gente para fazer inspeção. Inclusive os salvos irão participar do julgamento diante do trono de Deus. Ou não sabeis que vós ireis julgar até os anjos? Por isso que estão registradas todas as coisas, para que não haja injustiça, porque o reino de Deus é um reino justo. Então ele assentou-se e o tribunal, e se abriram os livros. É julgamento. Aqui embaixo está havendo um negócio, uma confusão. Todos os reinos, mas Deus está no reino do anticristo, mas neste processo Deus está no trono para julgar. Versículo 11: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Se você está no planeta Terra e tem alguma noção do que está acontecendo hoje na Terra, você pode ver as insolências, palavras contra o Altíssimo e contra o Cordeiro, não só na parada gay, mas em todo o mundo. Não só diante de as piadas que estão sendo feitas, mas há uma conspiração contra Cristo no mundo. Além de você saber que hoje são 424 crises mundiais e 22 guerras acontecendo hoje.
segundo a revista Exame desta semana. O Brasil, são mais de 60 mil pessoas mortas por ano por assassinato. Crises, insegurança. Hoje nós tivemos 2 militares aqui na nossa comunidade para fazer um curso de prevenção contra assaltos e agressões, porque nós estamos hoje vulneráveis. Aqui dentro da igreja, de vez em quando, entra uma pessoa num culto, e isso quero até dizer, você, senhora, que traz a sua bolsa, tenha cuidado, mantenha seguro, porque você não sabe se do seu lado está um irmão ou um ladrão. Lamentavelmente, é isto que está acontecendo. E um dos militares que foi chefe de segurança do senhor presidente da República, João Figueiredo, ele nos disse, hoje o bandido não vem de chinelo havaiana, ele vem de terno e gravata, ele vem de roupa, ele vem socialmente bem vestido, e não é só homens, mas mulheres. E hoje vivemos um mundo de agressividade, de violência. 2 palavras a Bíblia nos chama atenção, que devem ser consideradas na nossa mente. A Bíblia diz para nós observarmos os tempos de Noé, porque nos tempos de Noé, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E a vinda do Senhor tem muita coisa neste sentido. E no tempo de Noé, o que prevalecia era a violência, um mundo violento. E outra coisa que a Bíblia chama a atenção é diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Preste bem atenção, essa turma que está olhando para trás e vendo esta ética anticristo e se prendendo por medo de homofobia a um sistema de olhar para trás, é preciso ter cuidado. Nós temos que amar as pessoas, mas não o pecado das pessoas. Nós amamos os homossexuais, mas não amamos os pecados de ninguém. Eu seria um homossexual se não fosse a misericórdia do Altíssimo. E Deus muda as pessoas. Deus troca os corações e tira o coração de pedra e põe um coração de carne. E nós temos um Deus poderoso que é capaz de salvar o maior de todos os pecadores. Então nós precisamos ter consciência de que este mundo em que nós vivemos é um mundo que vai ser julgado. E que há um trono. Então é o seu corpo, ele está mostrando, então eu estive olhando por causa da voz das insolências, com palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto. Este sistema vai desaparecer, e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. Versículo 12. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. O sistema ainda continuaria prevalecendo, o sistema babilônico, o persa, o grego dentro da filosofia e aí dentro desse sistema prevalecendo até por um tempo. No versículo 13 nós temos aí, eu estava olhando nas minhas visões da noite, ele sempre dizendo, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Esta é a frase central do texto. Um como o Filho do Homem. Este é o texto que se refere à pessoa de Jesus Cristo. É o título que ele se deu, é o único título que ele se deu em toda a sua vida aqui na terra. Ele é chamado de vários títulos, Senhor, ele é chamado de
Rei dos reis, mas ele não se deu a nenhum desses títulos, mas ele disse, a esse ele deu, o Filho do Homem. E o Filho do Homem está vindo, dirigindo-se ao ancião de dias, para um momento especial que ele tem com o povo dele aqui na terra. Nós temos aqui uma coisa que, por incrível que pareça, este chifre pequeno consegue xingar diante do trono de Deus, dizer palavras insolentes até o seu julgamento. E esta pausa que foi dada aqui por Daniel, que retoma a descrição repetindo a frase, eu vi nas visões da noite, ela segue-se agora a uma passagem de importância fundamental, que é Jesus Cristo vindo buscar o seu povo. Ele vem para buscar os seus. Na primeira vez que Jesus Cristo veio aqui na terra, o grande conflito foi a grandeza. Os judeus não podiam aceitar que um homem montado num jegue e indo para uma cruz fosse o Messias. E os discípulos de Jesus tiveram muita dificuldade em aceitar uma posição de sujeição, ou de submissão, ou de escravatura, ou ser simples lavador de pé. Porque nós temos dentro de nós uma semente de orgulho, de ser como Deus, de arrogância, de soberba, de atitude de querer ser superior. Esta foi a grande dificuldade da aceitação de Cristo, na primeira vinda. Na segunda vinda é a indiferença. O mundo estará gelado por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, e há uma expressão em Lucas, capítulo 18, versículo 8, que mostra claramente que quando Jesus viesse, ele estava caçando fé, procurando fé na terra. Há uma indiferença, uma espécie de mornidão, é que o sistema desse mundo conseguiu ir esquentando a panela em que estão as rãs, e elas foram perdendo a sua capacidade de reação. E nós, os cristãos de hoje, somos chamados de Laodiceia, a igreja morna. E tem tudo, tem um aparato de recursos extraordinários, tem toda a sua governança possível, mas não tem Cristo. Jesus não está na igreja de Laodiceia, está do lado de fora. Então nesse versículo aqui ele diz, Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu não gosto dessa palavra porventura. Acho que essa tradução é uma tradução imprópria. Porventura é coisa boa. Porventura existe aqui alguém que está em plena saúde. Eu não posso dizer porventura está alguém doente aqui, porque não é ventura nenhuma, é maldição ter doença. Ventura é coisa boa. Essa é uma expressão mal usada. Eu diria, por desgraça haverá fé na terra? Por acaso haverá fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar, indiferença quanto à vinda dele, quanto ao retorno dele. As pessoas não estão dizendo, ó Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estão indiferentes. Eu quero mesmo é meu reininho, quanto eu tiver aqui, as minhas coisas, as minhas coisinhas.
Daniel ficou profundamente perturbado com o que viu. E ele quis saber um pouco mais. Então ele se aproxima. Vamos ver os versos 15 e 17. Vamos ler devagarzinho. Daniel ficou perturbado com aquilo. A expressão ali é que ele ficou sem força, pálido, cansado. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Sonho trágico, quase um pesadelo, mas uma revelação de Deus. No verso 16, então ele diz: cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Ele chegou-se a um destes, daquelas miríades, que eu não sei fazer aquela conta, mas são milhões de anjos, de arcanjos, de querubins, de seres angelicais, celestiais, que estavam diante do trono. Ele chegou acerca de um deles e assim ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas, verso 17, estes grandes animais, que são quatro reinos ou reis que se levantarão da terra. Você, lendo lá atrás, disse que eles levantaram do mar. Os ventos, os quatro ventos do céu, soprando, fizeram com que se levantassem quatro bestas. E ele está dizendo aqui, eles levantaram da terra. Ou seja, são os reinos deste mundo que se tornaram os protagonistas deste espetáculo bizarro. Então aqui nós encontramos o verso depois 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Daniel diz assim, mas olha, vai ter tudo isto, mas vai chegar um momento em que haverá uma mudança de reino. E os reinos deste mundo serão do seu Cristo. Eu vou ler Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Apocalipse 11, 15. Para a gente dar uma olhadinha aqui. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse texto aqui está corroborando a realidade de Daniel capítulo 7. Os reinos, ou o reino deste mundo. Eu gosto da forma como a língua inglesa diz, to become. To become, se você for analisar a palavra, não é tornar-se, mas ser feito. O reino desse mundo foi feito do seu Cristo. Ele foi, por Deus, transportado para o seu Cristo. Este texto, e Daniel 7, 18, fizeram com que George Frederico Handel tivesse uma revelação fora de série. Antes de eu contar a história de George Frederico Handel, eu quero dizer o seguinte: existem duas cidades. Segundo Agostinho, ele usa a cidade dos homens e a cidade
de Deus. A cidade dos homens trata do reino deste mundo. E a cidade do alto, ou a Nova Jerusalém, trata-se do reino de Deus, de uma nova ou de outra dimensão. Este reino terá fim, o reino deste mundo, e haverá um novo reino. Se meu coração não for cheio desta realidade, eu não posso suportar as agruras desta vida. Se você não sabe o que é agruras, faça-me o favor de procurar, quando chegar em casa, o nosso pai, o pai dos burros. Mas são coisas desagradáveis, cruéis, de ferir a nossa alma. Mas nós não poderíamos suportar se não houvesse uma esperança que nos guarda para a vida futura. Então, como é que eu posso entrar neste reino de cima, o reino do alto? Jesus disse assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver e não pode entrar. Eu já estou vendo o reino de Deus, porque nasci de novo. E um dia vou entrar no reino de Deus, porque nasci de novo. Como é que você nasceu de novo? Eu nasci de novo porque Deus quis que eu nascesse de novo. Ele me revelou a sua palavra mediante Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam. Todos quantos o receberam. Não diz todos quantos tiveram uma grande emoção. Nem todos quantos tiveram uma grande visão. Nem diz todos quantos tiveram um arrepio fantástico. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não de se fazerem, porque não somos nós que nos fazemos filhos de Deus, mas somos feitos filhos de Deus pelo poder do Altíssimo, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Deus enviou o seu Filho, e pela graça do Espírito Santo, que me convenceu do pecado, e o pecado é a incredulidade contra Jesus Cristo, ele me deu fé para eu crer que eu fui crucificado na cruz com Cristo, e fui ressuscitado juntamente com ele, mediante a sua graça. Eu sou uma nova criatura, não sou perfeito, mas sou santo. Santo do pau oco não, santo em Cristo Jesus. A nossa santidade não é santidade comportamental, mas é uma santidade imputada a nós pela justiça de Cristo. E nós somos feitos santos em Cristo Jesus. E bom dia entrar neste reino, e gostaria de ver mais gente entrando, mas eu não posso fazer senão dizer que Jesus Cristo veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há um reino celestial. Por enquanto, eu tenho que ficar no reino da Dilma, e tendo que enfrentar toda esta tragédia que nós estamos enfrentando neste mundo. Porém, vocês não podem desfazer aquilo que Deus fez, que é me fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. E foi este fato do reino dos céus que mudou a atitude
de Georg Frederico Handel. Handel é um alemão, filho de um pastor luterano, que ele foi estudar música, neto de um pastor luterano, que ele tocava no órgão de tubos da igreja, e um nobre que era daquela igreja na Alemanha viu o menino tocar e resolveu investir nele. Handel se tornou músico, foi estudar música com o melhor professor de música da Alemanha. Ficou muito famoso, e olha, você presta atenção, todo movimento que nos glorifica é perigoso. Quando você tenha o poder de querer ser e poder ser melhor. E Handel foi para Londres, e lá em Londres ele projetou-se e foi para o meio da nobreza, e ele ganhou muito dinheiro, e então ele começou a compor óperas e espetáculos. Ele ficou muito envaidecido, as pessoas o convidavam para as festas, para os chás ingleses, as mulheres nobres, e ele dava concertos e foi ficando muito famoso. Então ele montou uma escola, um grupo para orquestras, que o levou à bancarrota. As óperas estavam em decadência e ele perdeu tudo e ficou endividado, porque quando a gente está no topo, para descer é difícil, e quando vai descer não pode ficar, e começou a entrar na mão dos agiotas, e ele ficou devendo e começou a fugir, e ele estava numa situação dificílima, correndo das pessoas, e foi se colocar numa cidade de Chester, escondido, e a situação dele ficou tão difícil, ele começou a passar fome, não tinha ninguém para ajudá-lo. Mas um dia ele começou a clamar ao Senhor, porque gente, não há lugar melhor do que o chiqueiro do porco, não há lugar melhor do que a falência e o desânimo deste mundo, para a gente voltar para a casa do Pai. Ele que tinha sido educado nos caminhos do Senhor, que tinha andado, uma das obras bonitas que ele escreveu foi o povo de Deus saindo do Egito, uma coisa linda, mas ele agora tinha se tornado preso de muitos vícios, tinha caído, empobrecido. Lá no chiqueiro ele lembrou que Deus era o Deus da misericórdia, e ele clamou ao Senhor: meu Deus, Tu que és o Deus da misericórdia, tem misericórdia de mim. Isso é uma coisa que Deus ele é muito cioso com essa palavra misericórdia, porque a Bíblia diz que ele encerrou a todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Todo aquele que clama por misericórdia, olha, ele está clamando por coisa séria. E Deus então fez com que o Lord William Cavendish, não é o Fernando Cavendish daí do Cachoeira, não, é o William Cavendish, que foi um lord irlandês. Chegou para ele e disse: Handel, eu gostaria que você compusesse um oratório. Eu sou provedor de um hospital de crianças, está muito difícil, está tendo muita fome aqui na Inglaterra, isso é 1742, está tendo muita dificuldade,
E eu queria que você compusesse um oratório, e eu queria que que esse oratório não fosse cantado numa igreja, porque na igreja não se pode cobrar das pessoas que vão lá visitar os convites, mas eu queria que fosse num teatro, e você componha um oratório, e eu vou lhe dar uma importância em dinheiro para você fazer esse trabalho, e você tem 3 meses para essa obra. Ele disse assim, olha, Deus está abrindo a porta, mas cadê a inspiração? Onde está a inspiração? E ele recebeu aquele dinheiro e foi pagar alguns dos agiotas e daqueles que ele devia, e foi pagando alguns para poder ter um pouco de... Você imaginou um sujeito devendo? Ele não tem condições de equilíbrio. Quem está devendo fica sem condições de pensar. E ele tinha pouco tempo, mas aquele Lorde abriu a porta para ele. Então Handel começou a clamar ao Senhor, e o Senhor mandou uma outra pessoa de Dublin, o senhor Charles Chenis, que já tinha feito alguns trabalhos com ele, mandou um pacote para ele. Quando ele recebeu aquele homem com aquele pacote, uma outra pessoa, ele até não quis, pensando que era algum cobrador. Mas aí ele pegou e abriu aquele pacote, e então Handel ficou assombrado, porque ele começou a ver algumas frases que o homem tinha colocado de textos bíblicos, dizendo: Deus me mandou que eu lhe entregasse o Senhor me encarregou para entregar-te este compromisso, compor um oratório. Ele não sabia, e ele disse, meu Deus, o outro já pede, esse aqui manda. E aí, então ele começou a ler as palavras e começou com esta expressão: ele foi desprezado, ele foi descartado pelos homens, ele foi menosprezado e nenhuma estima havia nele. Ele disse, parece que sou eu, parece minha história. E nesse momento ele começa a olhar o Senhor Jesus como aquele que esteve na cruz por ele. E Handel entra numa casa e começa a compor, dia e noite, sem comer, sem fazer outra coisa, só compondo e orando e pegando os textos e compondo, e em 24 dias estava o oratório pronto. Mas antes, um oratório de 2 horas e 13 minutos. Quando vocês quiserem música, não de pagode, mas pragode, vocês ouçam Handel. O Beethoven disse assim, Handel foi o maior compositor de todos os tempos. E Haydn disse, ele foi o pai de todos nós. E eles têm, acho que eles têm autoridade para dizer. E então ele dispensou o homem que cuidava dele um pouquinho, ficou irritado, e o homem saiu e disse, 3 dias depois ele voltou lá e disse, eu tenho que voltar porque ele está sem comer. Mas ele disse, eu não posso ir sozinho. Chamou um policial, foi a polícia, e foram lá, bateram na porta, e Handel não abria a porta, e depois de muito tempo, eles arrombaram a porta, estava Handel chorando, com as partituras na mão, e disse, eu tive uma visão do trono de Deus. Ele diz, eu vi Deus. Deus me falou. Eu vou pedir os meninos para colocarem, que é exatamente o capítulo 7 de Daniel, com o capítulo 11 de Apocalipse. O reino deste mundo será do seu Cristo.
este texto, este fim do oratório do Messias, se você contar, não vou dar aqui, mas é matemático. 573, 573, 2, é tudo matemática da revelação do céu, da glória de Deus, na majestade de Deus, onde nós vemos que tudo isso aqui vai passar, mas o reino do Senhor vai perdurar para sempre. Nós colocamos como uma tradução em espanhol, que não tínhamos uma versão em português assim, com esta qualidade, e eu pedi que a gente ouvisse este cântico. O rei George II, depois que houve o sucesso em Dublin, ele foi ser apresentado em Londres, e todos os pastores da época diziam: não pode tocar isto num teatro, porque música sacra não se toca em teatro. Aí o rei George disse: eu quero assistir. Aí o rei, sua excelência, sua majestade vai assistir. Então os pastores ficaram mais quietos. Então ele foi assistir, e quando ele chegou neste cântico, ele ficou de pé, e o arauto dele disse: sua majestade está cansado? Ele disse: não, eu não posso ficar sentado diante do Rei dos Reis, a glória do Rei dos Reis. Você pode ficar sentado, mas preste atenção nesta letra e neste cântico. O coral é lindo, o arranjo é lindo, mas o mais lindo de tudo isto é que tem um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que reinará para sempre. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.